Você vai parar de correr atrás quando perceber uma verdade. O que é seu não vai precisar de implorar. Agora, vamos ser sinceros por um segundo. Quantas vezes você já ficou olhando para o seu celular, esperando, torcendo por uma mensagem? É tudo o que você quer. Você manda uma mensagem, talvez casual, talvez vulnerável, e então nada. Silêncio, como se estivesse sussurrando para um vazio. Mas, em vez de ir embora, você fica checando como se seu celular fosse uma bola de cristal que de repente vai te dar a resposta que você tanto quer. Deixa eu te dizer uma coisa: você não está sozinho nisso, mas aqui está a verdade. Você merece melhor. Antes de aprofundarmos, clique no botão curtir e inscreva-se, porque este vídeo vai mudar a maneira como você vê tudo. Fique comigo agora. Imagine o seguinte: você está em uma máquina de venda automática. Você coloca seu dinheiro, aperta o botão e espera, mas nada sai. O que você faz? Continua colocando mais dinheiro? Continua apertando, esperando que magicamente comece a funcionar? Não. Você vai embora porque a máquina está quebrada. E, no entanto, quando se trata de pessoas, nos recusamos a fazer o mesmo. Continuamos investindo tempo, energia, emoções, derramando tudo em alguém que não dá nada em troca e mentimos para nós mesmos. Talvez eles estejam ocupados, talvez não tenham visto, talvez eu precise me esforçar mais. Não, pare com isso agora mesmo. Você foi enganado. A ideia de que, se você amar mais, eles verão o seu valor, se você provar o seu valor, eles vão escolher você, é mentira. Uma pessoa que realmente valoriza você nunca vai fazer você implorar por um lugar na vida dela. Nunca imagine isso. Você está regando uma planta morta, esperando que ela cresça, mas a verdade é esta: você não é o jardineiro. Você é o jardim. Você é a luz do sol, o solo, a tempestade e a flor. Se alguém não consegue apreciar o seu crescimento, a perda é deles, não sua. E aqui está o ponto principal. Se eles realmente quisessem falar com você, eles falariam simples assim. Quando alguém se importa, aparece. Quando eles te valorizam, você não precisa lembrá-los toda vez que envia outra mensagem depois de ser ignorado. É como entrar em uma sala, colocar sua coroa no chão e dizer: vá em frente, pise nela. Para quê? Por migalhas? Por alguém que te trata como um plano B? Não. Você não é uma opção. Você não é um acompanhamento, uma conveniência ou uma ideia de última hora. Você é o prato principal, o chefe, a mesa e a avaliação 5 estrelas. Pare de entregar seu valor a pessoas que nem sequer podem pagar a gorjeta. Pense nisso. Você acha que lendas perdem tempo perseguindo alguém? Beyoncé fica sentada esperando uma mensagem? Elon Musk pausa seu trabalho porque alguém deixou ele no vermelho? Não. Eles se concentram em seu império, seu poder, seu propósito. E é exatamente isso que você precisa fazer. Porque quando você persegue, você rouba das pessoas a chance de sentir sua falta. Quando você continua aparecendo para lembrá-los que você existe, você tira a oportunidade deles de perceber o que perderam. Por que eles deveriam valorizar você se sabem que você sempre estará lá esperando? Um leão nunca implora para uma gazela ficar. Um rei não implora por um lugar em seu próprio trono. E você é da realeza. Então pare de perseguir, comece a construir. Aqui está a dura verdade. Toda vez que você se deixa ser ignorado, você está ensinando à sua mente que a validação deles é mais importante do que o seu respeito próprio. Você conta mentiras para si mesmo. Talvez eu precise mudar. Talvez eu não seja suficiente. Não, você é suficiente, exatamente como você é. Se alguém não consegue ver isso, é um ponto cego dessa pessoa, não um fardo seu. E aqui está a melhor parte. Hoje, você recupera seu poder. Chega de esperar.
Chega de perseguir, chega de atualizar. Aquela conversa como se sua felicidade dependesse disso. É hora de entrar no seu brilho. Você é o prêmio, a prioridade, e você merece ser amado com ousadia, em voz alta, sem hesitação. Diga isso em voz alta. Eu sou o prêmio. Eu sou a prioridade. Escreva, assuma, viva, porque quando você começa a acreditar nessa verdade, o jogo muda. Chega de perseguir, chega de esperar, chega de esperar. Apenas você crescendo, prosperando, tornando-se a versão de si mesmo que nunca implora pelo que já é seu. E agora quero que você prove algo, não para eles, mas para si mesmo. Você assistiu até o fim, o que significa que, no fundo, você já sabe a verdade. Então, aqui está o seu próximo passo. Comente abaixo. Eu conheço o meu valor porque você conhece. E quando você diz isso, quando você escreve isso, você torna isso real. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e clique no ícone do sino, para nunca perder outro alerta como este. E lembre-se, seu valor nunca esteve nas mãos deles. Ele sempre esteve nas suas. Agora vai viver como se fosse assim. Pare de entregar sua coroa a palhaços. Se alguém te trata como uma opção, deixa essa pessoa como uma escolha. Mas aqui estás tu, esperando por uma mensagem, um sinal, algum momento de validação que talvez nunca chegue, olhando para o teu celular, convencendo-te de que talvez eles estejam apenas ocupados. Talvez eles percebam o que têm. Talvez, se eu me esforçar um pouco mais, eles finalmente vejam o meu valor. Acorda! Imagina entrar numa boutique de luxo com um anel de diamante impecável. Tu colocas no balcão e o joalheiro mal olha para ele antes de te oferecer alguns trocados. Tu aceitas? Tu encolhes os ombros e pensas, talvez seja tudo o que vale? Claro que não. Você riria e sairia, porque sabe exatamente o que tem nas mãos. Então, por que você continua tentando provar seu valor para alguém que nem sequer se dá ao trabalho de ver? A dura verdade. Você está aqui, brilhando como ouro, e eles estão tratando você como um item em liquidação em um brechó. Você está esperando que um palhaço reconheça sua coroa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Palhaço não respeita a realeza. Eles só querem entretenimento. Eu entendo. Você investiu tempo, energia, emoções. Você acreditou no potencial deles. Você viu algo neles que talvez ninguém mais tenha visto. E a ideia de ir embora parece impossível, como se todo aquele esforço tivesse sido em vão, como se você estivesse jogando fora algo que poderia ter dado certo se você tivesse esperado um pouco mais. Essa é a mentira, não é? A pequena história que você fica contando para si mesmo? Deixe-me explicar. Para você, o amor não é um jogo de resistência. Você não ganha sendo aquele que aguenta mais tempo. Você não conquista o amor de alguém provando que é digno dele ou que é a pessoa certa. Você não vai ter que convencê-los, não vai ter que lembrá-los de responder suas mensagens. Você não vai precisar correr atrás, implorar ou jogar jogos de adivinhação, porque alguém que realmente te valoriza nunca vai te colocar numa posição em que você tenha que se perguntar se essa pessoa te ama, mas o medo te mantém preso. E se eu for embora e a pessoa finalmente perceber que me ama? E se ela mudar? E se eu nunca encontrar outra pessoa? Deixa eu te dizer uma coisa, eles não vão mudar, nem por você, nem agora, nem nunca, porque no momento em que você aceita menos do que merece, você ensina a eles que é normal te tratar assim. E quanto mais tempo você fica, mais difícil fica ir embora, porque você começa a se convencer disso. Isso é normal, mas não é. Você fica pensando que, se deixar essa pessoa ir, vai se arrepender, mas o único arrependimento que você vai ter é não ter ido embora antes. Você sabe quantas pessoas perderam anos esperando que alguém acordasse.
e percebesse o seu valor, anos que poderiam ter sido vividos, prosperando, crescendo, sendo verdadeiramente amadas por alguém que as vê, as escolhe, as respeita, mas elas não foram embora. Elas se agarraram à crença em um conto de fadas que nunca existiu. Deixa eu te dizer uma coisa real. Você não perde pessoas que realmente se importam com você. Elas é que te perdem. Então pare de esperar. Pare de ter esperança, pare de inventar desculpas para alguém que já te mostrou quem é. Preste atenção nas ações, não nas palavras. Qualquer um pode dizer, eu me importo. Mas se realmente se importasse, você não precisaria se perguntar. A sociedade te enganou, fazendo você acreditar que, se você for paciente o suficiente, se amar intensamente, se provar o seu valor, eles finalmente verão o seu valor. Mas aqui está o que eles não te dizem. No momento em que você tem que provar seu valor para alguém, você já perdeu essa pessoa, porque alguém que realmente se importava já viu isso. Essa pessoa não precisa ser convencida, não precisa de uma segunda chance para te tratar bem. E eu sei o que você está pensando. Mas, e se eu for o problema? E se eu simplesmente não for bom o suficiente? Pare aí. O fato de você estar aqui ouvindo isso significa que você já se importa mais do que eles jamais se importaram. Se eles não conseguiram ver seu coração, seu esforço, seu amor, a perda é deles, não sua. Você não precisa ser mais nada para a pessoa certa. Então, hoje, você toma uma decisão. Você para de implorar pelo mínimo. Você para de baixar seus padrões só para ser escolhido. Pare de esperar por uma mensagem que talvez nunca chegue. Vá embora, não porque eles não importam, mas porque você importa mais. 2. Pare de regar grama morta enquanto gasta seu tempo, energia e amor com alguém que não retribui. Seu próprio jardim está murchando. A pessoa errada faz você implorar por atenção, carinho e amor. A pessoa certa dá isso de graça. No entanto, aqui estás tu, regando grama morta. Apareces dia após dia, esperando que eles finalmente notem. Dizes a ti mesmo, se eu os amar o suficiente, eles vão me amar de volta. Mas, por quanto tempo podes continuar alimentando algo que se recusa a crescer? Imagina isso. Estás em um pedaço de terra empoeirado, jogando água sobre talos quebradiços que se recusam a ficar verdes. O sol está forte, seus músculos doem e seu coração está pesado. Não há nenhum sinal de vida, nenhum broto fresco, nenhuma cor vibrante, nenhuma promessa de dias melhores. Enquanto isso, bem atrás de você, seu verdadeiro jardim, o lugar onde seu coração, sua mente e seu espírito florescem, está negligenciado, sedento pelo cuidado que você continua dando ao solo errado. É fácil ficar preso no ciclo da falsa esperança, você diz. Mas e se eu parar de tentar antes que eles decidam que eu valho a pena? Ou e se eles mudarem de repente e se tornarem a pessoa que eu sempre quis que fossem? É a aposta do amor a qual muitas pessoas se agarram. Mas aqui está uma pergunta que vale a pena fazer. Se alguém realmente te valoriza, faria você questionar se você vale a pena em primeiro lugar. O amor não é uma recompensa pela persistência. Você não conquista afeto verdadeiro se esforçando até a exaustão. Essa é a armadilha do pensamento positivo, a ideia de que, se você apenas aguentar a seca um pouco mais, aquele solo árido de alguma forma florescerá. Mas o amor não funciona assim. Regar grama morta é uma metáfora para investir em um relacionamento que não tem intenção de crescer. Como diz o ditado, você não pode reviver um cavalo morto batendo nele e não pode forçar a vida em uma conexão que nunca vai brotar. A verdadeira tragédia é o que acontece com o seu senso de identidade enquanto você espera que eles mudem. Cada vez que você envia
outra mensagem para alguém que não responde. Cada vez que você oferece conforto a alguém que mal percebe que você está lá, você rouba de si mesmo a energia que poderia estar gastando no seu próprio crescimento. Você troca sua paz por ansiedade, sua autoestima por desespero, sua alegria pela vaga esperança de que eles, de repente, percebam como você é incrível. Aqui está um pensamento que pode te manter acordado à noite. E se eu simplesmente não for suficiente? Essa pergunta é um ladrão silencioso da autoestima. Você pode se pegar pensando: talvez eu devesse ser mais engraçado, mais inteligente, mais bonito, mais compreensivo. Talvez assim eles se importassem. Mas isso é um ciclo sem fim, porque o problema não é você. O problema é que você está dando tudo de si para alguém que não está disposto a retribuir. Imagine seu coração como um jardim exuberante e cheio de potencial. Cada semente poderia florescer em algo lindo se fosse bem cuidada. Mas se você desperdiçar toda a sua água em terra seca e rachada que se recusa a produzir frutos, quem está cuidando das flores dentro de você? Tem um velho provérbio que diz: onde o amor cresce, ele se alimenta do cuidado mútuo. Se apenas uma pessoa cuida, não é mútuo, é unilateral. E relacionamentos unilaterais são desertos emocionais. Você pode se perguntar: mas e se eu estiver desistindo cedo demais? Esse é o tipo de pergunta que te mantém preso, repetindo o mesmo padrão e esperando um resultado diferente. A verdade é que, se eles te valorizassem, você sentiria. O amor deixa pouco espaço para confusão, porque se move com clareza e consistência. Quando alguém realmente aprecia a tua presença, não te deixa na dúvida, não te faz ficar esperando com um regador, na esperança de que venha e plante sementes de reciprocidade. Algumas pessoas se agarram ao sonho de que sua devoção provocará uma reviravolta milagrosa. Elas se convencem de que ficar é um ato de coragem. Mas há uma diferença entre coragem e autotraição. Coragem é enfrentar os desafios da vida sem perder o senso de identidade. Autotraição é se jogar repetidamente aos pés de alguém, esperando que perceba suas cicatrizes e decida parar de causar novas. Então pergunte a si mesmo: por quanto tempo você está disposto a negligenciar seu próprio jardim para continuar regando o deles? Cada dia que você passa esperando que eles vejam seu valor é um dia em que você não está cultivando seus próprios objetivos, paixões e bem-estar. Seu próprio campo dos sonhos permanece árido, porque sua melhor energia vai para um pedaço de terra que não vai dar frutos. Se a dúvida surgir, pense na sua citação favorita ou em uma frase que te lembre da sua força. Por exemplo, uma rosa que se recusa a florescer em um jardim pode florescer em outro. Às vezes, o problema não é quem você é, mas onde você está tentando crescer. Seu ambiente te molda. E se ele não responde, se não te dá nada além de aridez, você deve a si mesmo seguir em frente para um solo mais saudável. No fim das contas, você tem uma escolha. Pode continuar regando grama morta ou pode dar meia volta e se concentrar na vida que está esperando por você em outro lugar. Na segunda opção, você para de desperdiçar seu amor com a pessoa errada e começa a dar esse amor a si mesmo. Esse é o momento em que você começa a florescer de maneiras que nunca imaginou. Quando você recupera sua energia e a direciona para dentro, percebe que nunca precisou implorar por água. Você sempre foi a fonte. Aqui está uma afirmação que vale a pena guardar com você: eu mereço ser amado da maneira que amo. Outros dizem isso. Deixe isso penetrar em seus ossos, porque uma vez que você aceitar essa simples verdade, nunca mais se contentará com terra seca quando seu jardim merece florescer. 3. Limpe a névoa
e veja a verdade. A maior mentira que você vai contar a si mesmo é que eles só precisam de mais tempo para perceber o seu valor. E, no entanto, aqui está você esperando, dando espaço, inventando desculpas, convencendo-se de que, se você apenas amá-los mais, esperar um pouco mais, provar um pouco mais, eles finalmente verão o que tem em você. Deixe-me poupar você de perder mais tempo. Eles já te veem, só não se importam o suficiente para ficar. Eu sei que isso é brutal. Eu sei que dói, mas o que dói ainda mais é mentir para si mesmo enquanto desperdiça sua própria vida. Imagina isso. Você está em frente a um espelho, mas o vidro está embaçado. Você mal consegue ver seu próprio reflexo. No entanto, em vez de limpar o espelho, você fica olhando, apertando os olhos, inclinando a cabeça, tentando ajustar o ângulo, esperando que a imagem fique nítida de alguma forma. Mas não é assim que a clareza funciona. A verdade não está em um justus. Sua perspectiva está em limpar o embaçamento. E esse embaçamento é feito de todas as desculpas que você tem dado a si mesmo. Talvez eles sejam ruins em enviar mensagens de texto, talvez tenham medo de compromisso, talvez tenham sido magoados antes, talvez só precisem de tempo para entender as coisas. Não, talvez eles simplesmente não se importem o suficiente. Essa é a parte que ninguém quer dizer em voz alta, porque dói, porque te obriga a aceitar que todo o amor, esforço e paciência que você dedicou a eles não foram suficientes para fazê-los escolher você. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. O amor verdadeiro não precisa ser provado, justificado ou esperado. Ele simplesmente aparece. Ele escolhe você todos os dias. E se você tem que implorar para alguém ter certeza sobre você, essa pessoa já fez sua escolha. Então, por que é tão difícil deixar ir? Porque sua mente te convenceu de que a falta de esforço deles não é rejeição, é apenas um quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Você acredita que, se conseguir descobrir a peça que falta, enviar a mensagem perfeita, se tornar a versão certa de si mesmo, eles finalmente vão te amar do jeito que você merece. Pare com isso. Você não é um enigma que precisa ser resolvido. Você não é um projeto que precisa ser consertado. Você não é um prêmio de segundo lugar que precisa provar que é digno do primeiro. Você já é suficiente, exatamente como você é. O problema não é você, é que você está vendo os outros como você gostaria que eles fossem, em vez de como eles realmente são. Se alguém quisesse estar na sua vida, estaria. Sem hesitação, sem jogos, sem esse absurdo de ora quente, ora frio. O amor não funciona na confusão. Pense nisso. Quando alguém realmente valoriza você, não faz você duvidar. Número, número, porque o amor verdadeiro não coloca você em uma posição em que você tem que se perguntar. Então, por que você continua se convencendo do contrário? Porque a verdade dói. E seu cérebro prefere se agarrar a uma falsa esperança do que encarar a realidade. Mas aqui está o problema com a realidade. Ela não muda só porque você quer que a pessoa que você está esperando mude. Ela já está mostrando o que sente por você. Você só não quer acreditar. Então hoje você tem uma escolha. Você pode continuar olhando para aquele espelho embaçado, esperando por um reflexo diferente, ou você pode limpá-lo e finalmente ver as coisas como elas são. Porque no momento em que você fizer isso, quando você deixar a fantasia de lado e aceitar a realidade, algo poderoso acontece. Você recupera sua energia, você para de esperar, você para de se perguntar, você começa a viver para si mesmo novamente. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando você finalmente enxergar a verdade, vai se perguntar como conseguiu acreditar na mentira. Um dia você vai olhar para trás, para esse momento, para essa dor, e vai sentir gratidão. Você foi embora.
Você vai enxergá-los exatamente como eles são, não como uma oportunidade perdida, mas como uma lição que te libertou. 4. Não deixe uma mensagem te enganar. Mantenha sua coroa e seja esperto. Uma conexão verdadeira não vem com sinais confusos. Se você tem que decifrar as intenções deles, eles não estão tão interessados em você. E mesmo assim, você está aqui, olhando para a tela, com o coração acelerado, a cabeça girando. Uma mensagem aparece. Ei, você está acordado? Estou com saudades pensando em você. E assim, toda a sua lógica vai por água abaixo. Você estava indo bem, seguindo em frente, talvez até se convencendo. Você tinha encerrado. E então, bum, uma pequena mensagem, e de repente você está em uma espiral. Pare, respire, não caia nessa. Já foi a um show de mágica? O mágico acena com uma mão no ar, fazendo você se concentrar no movimento, enquanto o verdadeiro truque acontece em outro lugar. É exatamente isso que essas mensagens são: uma distração, um truque de mão. Não são genuínas, não são um esforço para consertar as coisas. São apenas o suficiente para te manter preso, apenas o suficiente para garantir que você não vá embora de vez, porque a verdade é esta: se eles realmente sentissem sua falta, teriam feito algo a respeito. Um pedido de desculpas verdadeiro vem acompanhado de uma mudança de comportamento. Um esforço real vem acompanhado de consistência. Um relacionamento de verdade não te trata como um brinquedo, só te pegando quando é conveniente. Mas aquela mensagem, estou com saudades, é uma isca melhor, uma migalha de pão para te manter preso, te deixar na dúvida, te manter disponível. Eles não estão te oferecendo um lugar à mesa, estão jogando migalhas para você. E o que você faz? Fica sentado, tentando fazer uma refeição com migalhas. É hora de acordar. Seja honesto. O que acontece depois dessa mensagem? Você responde, sentindo uma onda de esperança, pensando que talvez desta vez seja diferente. Por um momento você se sente bem. Eles respondem, talvez até flertem um pouco. Você sorri para o seu celular e então o silêncio volta. Você volta ao ponto de partida, olhando para a tela, esperando. E esse é o ciclo. O empurra-empurra. A montanha-russa emocional. Eles mantêm você na linha. E cada vez que você entra no jogo, você ensina uma coisa a eles. Eles não precisam se esforçar para manter você por perto, porque você estará lá. No momento em que eles mandarem algumas palavras para você, você virá correndo. Eu entendo. Aquela mensagem faz seu cérebro acender como uma máquina caça-níqueis. Parece uma validação, um sinal de que eles se importam, que talvez tenham finalmente percebido. E você não quer ignorar isso. E se esse for o momento em que eles mudarem? Mas sejamos realistas. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você se deixou acreditar que desta vez seria diferente apenas para se encontrar de volta no mesmo lugar? É como ir a um restaurante onde servem comida fria. Você reclama. Eles acenam com a cabeça, trazem outro prato ainda frio e você fica sentado aceitando, esperando que eventualmente eles tragam algo quente. Spoiler: eles não vão trazer. Se eles se importassem o suficiente para te dar o que você merece, você não teria que implorar por isso. Aqui está o que eles não te dizem sobre o amor verdadeiro. Não é confuso, não é um quebra-cabeça que você tem que resolver. Não é um jogo de adivinhação em que você fica sentado se perguntando o que cada mensagem significa, o que cada silêncio implica. Quando alguém realmente te valoriza, você não precisa decifrar suas palavras porque suas ações falam alto o suficiente. Então, vamos falar sobre a verdadeira razão pela qual você continua se apaixonando por essas mensagens. Não é porque você é fraco, não é porque você não sabe melhor.
É porque você tem esperança, porque no fundo você ainda quer acreditar que essa pessoa é capaz de ser quem você precisa que ela seja. Mas a esperança é uma faca de dois gumes. A esperança pode te manter vivo ou te manter preso. E neste momento ela está te mantendo preso, porque enquanto você fica aí sentado, analisando cada palavra, imaginando o que elas realmente significam, o que ela realmente sente, adivinhando o que ela está fazendo, vivendo a vida dela, seguindo em frente, mandando mensagens quando está entediada, solitária ou procurando um impulso para o ego, você merece melhor. Você merece alguém que não manda palavras vazias às 2 da manhã. Você merece alguém que deixa claro que te quer, sem hesitação, sem condições, sem jogos, alguém que não te joga migalhas e espera que você seja grato. Então, o que você faz quando recebe essa mensagem? Você ignora, você apaga. Você lembra a si mesmo que você é o prêmio, não o consolo. E eu sei que é mais fácil falar do que fazer, porque ignorar significa fechar a porta para uma parte de você que ainda quer acreditar. Significa enfrentar aquela pequena dor dentro da parte que quer responder, que quer se agarrar. Mas no momento em que você não responde, no momento em que você escolhe a si mesmo, em vez da pequena dose de dopamina de uma mensagem sem entusiasmo, é nesse momento que você começa a recuperar seu poder. E adivinha só, é aí que eles percebem, porque quando você para de reagir, quando você para de estar disponível, toda vez que eles decidem jogar uma migalha na sua frente, eles sentem, eles percebem que algo está diferente, que talvez, apenas talvez, você não esteja mais sentado, esperando. E é aí que o jogo muda. Não porque você está se fazendo de difícil, não porque você está sendo mesquinho, mas porque você finalmente decidiu que não está mais jogando. Você acabou. Acabou com a conformidade, acabou com a aceitação de menos, acabou com a confusão entre inconsistência e esforço. Então, aqui está o que você faz quando essa mensagem chegar. Em vez de responder, responda a si mesmo. Pergunte a si mesmo: as ações dessa pessoa estão alinhadas com o que eu realmente quero? Elas me fazem sentir valorizado, respeitado, escolhido? Se a resposta for não, então você já tem sua resposta, porque a pessoa certa não vai deixar você com dúvidas, não vai fazer você se perguntar, não vai deixar migalhas e chamar isso de amor. E quando você finalmente aceitar isso, quando você finalmente parar de se contentar com a ilusão do esforço, tudo muda, porque você não estará mais perseguindo palavras, vai estar vivendo em ações, e esse é o momento em que você ganha 5. O silêncio grita mais alto do que as palavras, deixa eles sentirem. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer é nada. Mas aqui estás tu, digitando, apagando, digitando de novo, olhando para o teu celular, lutando contra a vontade de enviar mais uma mensagem, um check-in, um simples "Ei, espero que estejas bem", um meme, uma música, uma letra, qualquer coisa, só para lembrá-los. Tu existes. Tu dizes a ti mesmo que é inofensivo, que só queres manter a conexão viva, que estás apenas sendo legal. Mas, no fundo, tu sabes a verdade. Você está esperando por uma reação. Você acha que, se ficar em silêncio, eles vão te esquecer, que, se você não entrar em contato, o espaço entre vocês vai aumentar até que eles sigam em frente e você seja o único que vai ficar magoado. Mas a verdade é esta: toda vez que você quebra seu próprio silêncio só para lembrar a eles que você existe, você diminui seu valor. Aos olhos deles, o silêncio é poder. E agora, você está dando o seu. Imagina entrar numa sala cheia de barulho, vozes falando ao mesmo tempo, conversas se misturando numa confusão de sons. Ninguém está realmente ouvindo, só esperando a sua vez de falar. E então, de repente, uma pessoa fica
completamente em silêncio. Ela para de falar, para de reagir, para de se envolver. O que acontece? As pessoas percebem, param e olham, se perguntam: o que mudou? Elas sentem a ausência. Agora pensa na tua situação. Tens perseguido, verificado, procurado, mantido a conexão viva. Mas o que isso te rendeu? Uma migalha gal e aqui, uma resposta sem entusiasmo ali. Talvez até silêncio total em troca. E o que fazes? Tu te esforças ainda mais. Dizes a ti mesmo: talvez eles não tenham percebido. Talvez eu deva tentar de novo. Não, para agora mesmo. Queres fazer uma declaração desaparecer. Deixa eles sentirem sua ausência. Deixa eles se perguntarem onde você foi. Deixa eles perceberem que você era a energia, o calor, o esforço, aquele que fazia as coisas parecerem vivas. Porque aqui está a parte que ninguém quer admitir. As pessoas não dão valor ao que está sempre presente. Elas não param para pensar na água até sentirem sede. Elas não sentem falta do sol até ficarem no frio. Quanto mais você persegue, mais eles se afastam. Quanto mais você fala, menos eles ouvem. Mas quando você fica em silêncio, quando dá um passo atrás, é aí que eles começam a prestar atenção. Eu sei o que você está pensando, mas e se eles não perceberem? E se eles nunca entrarem em contato? Então você tem sua resposta. Se o seu silêncio não os deixa curiosos, se a sua ausência não os faz sentir nada, então qual era o valor da sua presença para eles? Nenhum. E é exatamente por isso que você precisa parar de se dedicar tanto a alguém que nem perceberia se você fosse embora. Não se trata de jogar, não se trata de manipulação, trata-se de autoestima. Porque cada vez que você manda outra mensagem, cada vez que você entra em contato para saber como estão, cada vez que você lembra que ainda está lá esperando, você diminui aos olhos deles. Eles não precisam valorizar você, porque sabem que você sempre estará por perto. E quando alguém conhece você, sabe que você sempre estará lá. Eles te dão como garantido, mas quando você para, quando fica em silêncio, quando para alimentar o ego deles com sua atenção, é aí que eles sentem a mudança. E deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio é alto, é ensurdecedor, cria espaço, força a reflexão, faz as pessoas se perguntar, faz as pessoas questionar e, o mais importante, faz as pessoas sentirem sua falta. E se isso não acontecer, se eles não se importarem com a tua ausência, então, parabéns! Acabaste de escapar de uma vida inteira sendo subestimado. Eu sei que é difícil. Eu sei que toda a tua parte quer enviar essa mensagem, quebrar o silêncio, só para se sentir conectada novamente. Mas pergunte a si mesmo: o que quebrar o silêncio realmente te trouxe? Outro ciclo de falsas esperanças, outro momento de ser tratado como algo secundário, outro golpe na tua autoestima, porque é isso que é, não é? Toda vez que você quebra seu próprio silêncio, toda vez que você dá o primeiro passo, toda vez que você lembra alguém que ainda está esperando, você está dizendo a si mesmo: minha autoestima depende da resposta deles, não depende. Deixe-os ficar em silêncio, deixe-os sentir a distância, deixe-os ser aqueles que vagam por uma vez e, mais importante, deixe-se desintoxicar do vício de buscar a validação deles, porque é disso que se trata, um vício. Você está viciado nas pequenas emoções das respostas deles, na ilusão de proximidade, na esperança de que, desta vez, será diferente. Mas não será, não até você fazer algo diferente. E hoje é exatamente isso que você vai fazer. Você vai parar de implorar por atenção e começar a exigir respeito. Você vai parar de preencher o silêncio com palavras e deixá-lo falar por você. Você vai parar de perseguir e deixar que o que é seu venha até você. Porque quando você para de falar, quando você para de procurar,
quando você para de dar sua energia para alguém que não merece, é aí que eles finalmente entendem o que tinham. E se não entendem, então nunca mereceram você. Os verdadeiros vão notar, os verdadeiros vão aparecer. E quando aparecerem, você não estará mais esperando. Você estará no controle, sabendo que o amor e a atenção que você dá são um presente, não algo que deva ser implorado. E é aí que tudo muda. 6. Assuma o controle. Pare de deixar que eles dirijam sua vida. No momento em que você entrega as chaves da sua vida a outra pessoa, não se surpreenda quando ela te levar a um lugar que você nunca quis ir. E ainda assim, você está lá, preso no banco do passageiro, vendo alguém decidir o rumo da sua vida. Você fica sentado esperando, torcendo para que eles te levem a um lugar bom, que escolham as estradas certas, que não te deixem abandonado no meio do nada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você deixou de ser o motorista? Quando você decidiu que sua felicidade, suas escolhas, seu futuro estavam melhor nas mãos de outra pessoa. Talvez você nem tenha percebido. Talvez tenha começado aos poucos. Um pequeno compromisso aqui, um pouco de silêncio ali. Você deixou que eles escolhessem o destino, pensando, contanto que cheguemos juntos, não importa onde vamos parar, mas importa sim, porque agora você está perdido. Você se desviou para algum lugar que não parece seu lar, algum lugar que nem parece você. E o pior é que você fica dizendo a si mesmo que, se ficar no carro um pouco mais, se confiar um pouco mais neles, talvez, apenas talvez, eles finalmente te levarão para onde você merece estar. Mas eles não vão fazer isso porque não estão dirigindo para você. Eles estão dirigindo para si mesmos. Acorde, sua vida não é uma corrida de Uber. Você não pode simplesmente sentar e torcer pelo melhor. Você não pode entregar seu poder e rezar para que outra pessoa saiba o que fazer com ele. Você tem que assumir o volante. Eu sei porque você tem medo. E se eu bater? E se eu não souber para onde ir? E se eu virar na direção errada e acabar sozinho? Mas deixe eu te dizer uma coisa. É melhor se perder sozinho do que ficar preso no lugar errado com a pessoa errada. Porque pelo menos quando você está no controle, você pode dar meia volta, encostar, respirar fundo, pensar no que fazer, mas enquanto você fica sentado, esperando que eles te levem para um lugar melhor, você está à mercê deles. E algumas pessoas gostam desse poder. Elas gostam de saber que você está com medo demais para ir embora, que você vai ficar sentado no carro com um cinto de segurança, não importa para onde elas te levem, que mesmo que elas dirijam de forma imprudente, mesmo que te levem pelas estradas mais escuras, você vai ficar, porque elas te convenceram de que você não consegue dirigir sem elas. E essa é a maior mentira que você já acreditou. Deixa eu te dizer a verdade. Você nasceu para dirigir sua própria vida. Você não é um passageiro. Você não é um motorista reserva. Você é o maldito veículo. E cada segundo que você passa deixando outra pessoa ditar sua direção é um segundo que você está perdendo. Você nunca vai recuperar esse tempo. Você está aqui construindo sua vida em torno das escolhas de outra pessoa, quando deveria estar fazendo as suas próprias escolhas. Você está esperando que eles te escolham, te priorizem, te amem o suficiente para finalmente te levar aonde você precisa estar. Mas e se eu te dissesse que você não precisa deles para chegar lá? E se eu te dissesse que, no momento em que você decidir parar de esperar, parar de ter esperança, parar de depender da direção de outra pessoa, é nesse momento que sua vida real começa? Eu sei que é assustador. Eu sei que a ideia de retomar o controle parece opressora. Porque e se você falhar? E se você não souber o caminho? Mas deixe-me lembrá-lo. Ninguém sabe o caminho. No começo, todo mundo começa perdido. Todo mundo se questiona. Todo mundo duvida se tem o que é preciso.
Mas a única maneira de encontrar o seu caminho é começar a se mover. E isso significa sair do maldito banco do passageiro. Isso significa dizer a si mesmo que já basta. Não vou deixar mais ninguém controlar a minha felicidade. Não vou esperar que eles decidam o meu valor. Não vou entregar a minha paz, a minha confiança, o meu futuro a alguém que nem sabe para onde está indo. Vou assumir o volante e não vai ser fácil. Você vai ficar tentado a voltar para aquele banco e deixar que eles dirijam por um tempo, porque é confortável, porque, pelo menos assim, você não precisa tomar decisões difíceis. Mas cada vez que você faz isso, você abre mão do seu poder. E seu poder é precioso demais para ser desperdiçado. Então, hoje você toma uma decisão. Você está cansado de sentar no banco do passageiro, cansado de esperar que outra pessoa te leve aonde você quer ir. Você está cansado de entregar o controle da sua própria vida. Você pega as chaves, liga o motor e dirige, porque sua vida é importante demais para deixar outra pessoa dirigir. E quando você finalmente percebe isso, quando você realmente acredita nisso, tudo muda. 7. Pare de dar ouro para pessoas que só dão trocado. Se você continuar dando descontos, não se surpreenda quando as pessoas começarem a achar que você é mesquinho. E, no entanto, aqui está você, dando seu tempo, seu amor, sua energia, como se fosse de graça, como se não custasse nada, como se fosse ilimitado, mas não é. Imagine-se em uma rua movimentada, segurando uma pilha de notas de $100. Você começa a distribuir para estranhos aleatórios. Alguns agradecem, outros pegam o dinheiro sem nem olhar para você, outros pegam e desaparecem. E antes que você perceba, suas mãos estão vazias. Você procura nos bolsos, mas não há mais nada. Agora me diga, você faria isso na vida real? Não. Então, por que você continua fazendo isso com sua energia? Por que você continua se dedicando a pessoas que só pegam e pegam, mas nunca dão nada em troca? Porque você continua investindo em relacionamentos que te deixam esgotado, vazio e se perguntando por que se sente tão exausto? Porque em algum momento da vida, você aprendeu que amor significa sacrifício, que relacionamentos verdadeiros exigem esforço, mesmo que a outra pessoa não esteja se dedicando da mesma forma, que se você der o suficiente, se esforçar mais, ela vai perceber o seu valor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: amor não é um buffet à vontade, onde as pessoas chegam e enchem os pratos enquanto você passa fome. Sua energia é sua moeda, seu tempo, sua atenção, seu amor. Essas coisas não são baratas. Nem todo mundo merece ter acesso a elas. E eu sei o que você está pensando. E se eu parar de dar e eles forem embora? E se eu me afastar e eles se esquecerem de mim? E se eu não tentar e perder eles? Então, deixe eles irem, porque quem só fica por perto? Quando você está se doando demais, se esforçando demais, se sacrificando, não está realmente aí por você. Eles estão lá pelo que você oferece, e no momento em que você para, eles vão embora. Entenda isso. Conexões verdadeiras não exigem que você se esgote. O amor verdadeiro não exige que você se esgote só para manter alguém interessado. Uma pessoa que realmente te valoriza nunca vai te colocar em uma posição em que você tenha que se perder só para mantê-la. E, no entanto, você ainda está aqui gastando sua energia como se fosse dinheiro de Monopoly. Você manda mensagens primeiro, planeja os encontros, verifica quando eles ficam em silêncio, continua dando, esperando que eles finalmente vejam o que têm. Mas deixe-me dizer uma coisa: se eles não viram até agora, nunca verão. Você continua esperando que seu amor, sua lealdade, sua consistência sejam suficientes para mudá-los. Mas as pessoas não mudam porque você as ama mais. As pessoas não acordam de repente e dizem: "Uau, eu deveria começar a tratá-los melhor,
só porque você deixou eles pisarem em você. Você ensina as pessoas a te tratar pelo que você aceita, e quando você continua gastando sua energia com as pessoas erradas, você está roubando das pessoas certas, aquelas que realmente estariam ao seu lado, aquelas que se dedicariam a você tanto quanto você se dedica a elas. Mas elas não conseguem te encontrar porque você está ocupado demais, alimentando bocas vazias, que nunca te alimentam de volta. Deixe-me deixar isso claro. Nem todo mundo merece um lugar à sua mesa. Algumas pessoas só estão por perto, porque você continua servindo a refeição. E no momento em que você para, elas vão embora, não porque se importavam, mas porque a comida era de graça. Pense nisso. Você não entraria em uma loja e esperaria pegar o que quisesse sem pagar, certo? Então, por que você deixa as pessoas entrarem na sua vida, levarem sua energia, sua gentileza, seu amor e não te darem nada em troca? Porque você tem medo. Medo de ficar sozinho, medo de que, se você parar de dar, eles vão encontrar outra pessoa. Medo de que, se afastar, significa que você está sendo egoísta. Mas escute-me com atenção. Proteger sua energia não é egoísmo, é sobrevivência. O mundo te convenceu de que ser uma boa pessoa significa dar sem parar, nunca pedir nada em troca e tolerar maus tratos. Você nunca aceitaria isso de alguém que ama. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Se você visse alguém de quem realmente gosta se esgotando por pessoas que não o valorizam, o que diria a essa pessoa? Diria para ela ir embora. Então, por que você não pode fazer o mesmo por você mesmo? Você precisa começar a tratar sua energia como se fosse ouro, como se fosse algo raro e valioso. Por que é? Pare de distribuir de graça. Pare de dar seu tempo para pessoas que fazem você sentir que precisa merecer o tempo delas. Pare de manter relacionamentos que te deixam cansado, questionando a si mesmo e sentindo que você nunca é suficiente. Você é suficiente, mas nunca vai se sentir assim se continuar se cercando de pessoas que fazem você provar isso. E aqui está a verdade. As pessoas que realmente merecem sua energia. Você não vai precisar implorar pela atenção delas. Você não vai precisar questionar seu lugar. Você não vai precisar se sentir esgotado depois de cada interação, porque as pessoas certas devolvem o que você dá. Elas correspondem ao seu esforço. Elas não fazem você sentir que precisa fazer um teste para ter um lugar na vida delas. Então, hoje, agora, você faz uma escolha. Você para de dar acesso VIP a pessoas que nunca deveriam ter passado da admissão geral. Você para de desperdiçar sua moeda emocional com pessoas que nem podem pagar o preço da lealdade. Você para de jogar notas de $100 fora com pessoas que só te dão trocado. Você escolhe você e, quando faz isso, tudo muda.